Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos desse grupo que se reúne semanalmente para que nós possamos fazer um mergulho nas obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. E aqui damos sequência, então, ao estudo que estamos fazendo do livro Tramas do Destino. Hoje, mergulhados então no capítulo 7º, e estamos aqui acompanhados pelos queridos amigos, irmãos, de caminhada, João Korngold e o Laudelino, nosso Laudes Risso. Então é uma alegria compartilhar esse encontro de estudos com vocês, e para que nós possamos então nos prepararmos para esse estudo, nós gostaríamos de convidar o nosso Laudes para que nos conduza os pensamentos em prece. Vamos orar. Mestre Jesus, nestes dias tumultuados, aonde recebemos as vibrações ainda de tal desarmonia da guerra, do ódio, da ganância, da violência, do egoísmo e do orgulho, que possamos lembrar de Ti, que possamos, na intimidade da nossa própria violência, da nossa guerra íntima, vibrar um pouquinho mais do amor, da caridade, da humildade. Nos auxilie a vencer os dias com altruísmo, em paz. Mantenha-nos a serenidade mental para compreender, para perdoar, para agir. Na sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, Laudes. Então, amigos, como falamos, hoje nós vamos mergulhar nesse capítulo, o capítulo 7º. Nós vamos observar e vamos trazer o resumo aqui, mas ele é um capítulo riquíssimo, que certamente nós poderíamos nos debruçar sobre ele em alguns encontros, mas vamos hoje, então, trazer um resumo, uma síntese daquilo que o benfeitor nos coloca, para que depois os nossos amigos possam nos trazer os aprofundamentos que são importantíssimos deste capítulo que o benfeitor intitula Autoobsessão. E ele vai, então, vamos lembrar que o capítulo anterior, o benfeitor finaliza fazendo um apanhado do panorama em que estava aquela família, depois dos desafios que viviam, aquela sucessão de dores. E ele, então, retoma novamente esse capítulo falando desse tempo que transcorria ao longo do enfrentamento daquelas dificuldades. Ele vai falar dos esforços, do esforço hercúleo que a família fazia agora para dar conta da sua sobrevivência, do quanto o Gilberto havia alterado seus padrões comportamentais e agora, envolvido então num trabalho, tomava uma consciência de responsabilidade maior. E logo o benfeitor, então, Manuel Filomeno de Miranda, nos conduz para as paisagens íntimas, para aquilo que acontecia, então, na intimidade de Lisandra. E ele vai dizer que no tempo transcorrido, Lisandra estava ali, então, descambando numa lenta, porém contínua, num processo de dolorosa alienação autoobsessiva. E é esse quadro que o benfeitor vai descrever nesse capítulo, e nós vamos ver o detalhamento que o benfeitor nos dá, construindo esse panorama do que significa essa autoobsessão. Então, ele vai dizer que a conselho médico, ela estava privada, então, de frequentar os estudos, que se deixava arrastar por aquele alinhamento, pelas crises que eram persistentes, periódicas, em alguns momentos com maior vigor, e que nessas oportunidades, ela não estando armada de conhecimentos que a auxiliassem com essas forças capazes
de poder reagir àquele depreciamento psíquico e físico, ela acalentava um estado de autocompaixão, e ficava fixada, então, fixando mais ainda certos desequilíbrios naquelas tecelagens sensíveis do seu perispírito. Então, no íntimo, ele diz que ela tinha uma posição de rebeldia, né, sentindo a ausência do genitor, que era quem a mimava, em quem ela encontrava, na verdade, estímulos de afetividade, que essa afetividade era subjacente desde a existência passada e que, ora, então, reajustava mediante um programa expiatório, aonde ela fugia psiquicamente a essa realidade e ela se permitia alguns clichês que estavam impressos na sua mente subconsciente, que eles ressurgiam então nebulosos e produziam uma inquietação em alguns momentos, e em outros uma profunda melancolia. Ela parecia, diz o benfeitor, recordar-se de prazeres nos quais ela fora uma personagem de relevo, e ela revia-se mentalmente ali, requisitada numa sociedade ociosa, em que ela sobressaía-se pela beleza e pela futilidade, pela posição em que ela fora guindada e também em que ela vivia numa permissividade bem disfarçada, mas da qual ela usufruía. Então, nessa situação, diz o benfeitor, que a memória dela estava referta, carregada de sensações orgíacas, e ela ali divagava. E a jovem então se recolhia com uma avidez a esse mergulho cada vez mais ansioso nessa paisagem íntima que a agradava. Então, nesse panorama ali, a mãe não cientificada, ou seja, não conhecedora dessas divagações, ela estava preocupada, mas semi-sucumbida, como diz o benfeitor, pela demorada aprovação em que ela estava em curso, ela tinha ali a condição de um anjo zeloso, um anjo da guarda zeloso, daquela que espiava, daquela que vivia aquela dolorosa expiação. Então ela acreditava, talvez, que tudo aquilo fosse uma imaginação, um desejo silenciado. Não obstante, nas vezes em poucas vezes em que ela fazia algumas reflexões, ela se dava conta de que esses sonhos, entre aspas, que se davam em plena lucidez, eles estavam presentes na sua vida desde onde ela conseguia recordar da sua vida infantil, mas sem que ela tivesse meios normais de comunicação disso, de expressão, ela tinha esses lampejos que mortificavam-na, sem entender a ocorrência em que ela se deleitava. Então, esse era o seu mundo feliz, entre aspas, coloca o benfeitor, mundo feliz, conforme imaginava, exceto quando esse mundo, em face de algum problema que a excitasse, ela fugia desse mundo, atendendo então a um poderoso mecanismo para ela incompreensível, mas que se dava em forma dessas ausências, dos desmaios nos quais ela sucumbia. E também ali as vertigens, né, quando havia uma regressão de memória, um devaneio que vinha através de episódios macabros que ela acreditava ter participado, e naquele mundo mental, então, mas que a censura automática dos centros da consciência, ela se negava a revelar, então, com todas as forças da sua realidade. Então, aqui o benfeitor vai fazer algumas colocações muito importantes, que são um ponto alto desse capítulo, porque ele vai dizer que é necessário esclarecer, então, que o problema da autoobsessão, ele recorre da necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de expungir crimes que foram perpetrados, mas que não foram denunciados, mas também nem tampouco justiçados no seu tempo. Que essa culpa que está esculpida, então, nos mecanismos do ser consciente, nos recessos da alma, ela é tal qual uma brasa viva a queimar, até que então ela vá se diluindo
lutando pelo soerguimento, então, do defraudador da justiça, e quando ele se sinta recuperado, então, e quite, vai desaparecendo, até que desapareçam completamente esses agentes causadores do desequilíbrio. Então, após a identificação dos erros, então, sem poder negar mais, quando o espírito se dá conta dos seus erros, quando ainda no estado de erraticidade, diz Filomeno, que o espírito reencarna com a consciência do desacato às leis divinas, sabendo-se então carente de reeducação. Vai dizer que permanecem ali nas reminiscências, ali semi-apagadas, que vai procurando esquecer quando mergulha no corpo, mas que o arrependimento e o remorso, então, de que padeceram nesse além-túmulo, vai ressuscitando, dando mais vigor, então, infundindo mais e profundos lampejos, né? E graças a essa lucidez adquirida, quanto à responsabilidade perante aqueles delitos. Então, esse processo que se dá aí entre as reencarnações, e que durante a reencarnação, em que se apagam normalmente essas lembranças, aquelas de natureza criminosa vão se desatrelando em meio a essas construções mentais do cotidiano, que o espírito está ali mergulhado, e essas lembranças vão gerando perturbações, receios que são aparentemente infundados para quem estivesse observando ali de fora, e que vão aumentando pouco a pouco a sua liberação quase total, e que vão se reincorporando àquela personalidade agora reencarnada e em forma de pensamentos atuais, mas a pensamentos tumultuados e desconexos. Então, ele diz, o benfeitor, que o paciente que está em curso nesse processo, ele se concentra nesse obscuro poço das recordações, que vão se acentuando até um ponto em que ele tombe em alucinações, em delírios, porque são invadidos os centros da consciência por essas fortes impressões desagradáveis, trágicas, que ele desejaria se libertar. Então vão desaparecendo os contornos do convívio, daquela realidade atual, e vão retornando essas experiências arquivadas, que passam então a governar em desalinho as reações da emotividade desse eu consciente, e vai produzindo alienação. Então ele vai colocar aqui que essas lembranças podem se dar às vezes por acontecimentos vários, um contato com determinados objetos, pessoas, acontecimentos e algumas expressões que servem como um disparar dessas associações de ideias por uma certa semelhança. E ele vai então projetando na consciência atual algumas imagens correlatas a essa, que estavam dormindo, sepultadas nesses escaninhos da memória extracerebral e que vão sendo trazidas à volta. Então, ele faz com que o enfermo entre num processo de autopiedade, que mergulhe no seu mundo íntimo, criando essas auto-obsessões, que, segundo o benfeitor, são geratrizes, e ele usa aqui uma expressão que à época era utilizada, né, das psicoses, várias, dentre elas a maníaco-depressiva, hoje com outras nomenclaturas, mas ele vai falando que esses estados, então, de perturbações mentais, como por exemplo a epilepsia, quando naqueles momentos as cenas horrendas vão conduzindo aquele paciente aos estados de ausência, às convulsões, em faces de desequilíbrios, e na verdade são consequências dos delitos praticados e que foram impressos como um distúrbio nas engrenagens então encefálica, e que pela presença dessas condições, dessas afecções, são uma parte expressiva, então, dessas psicoses endógenas, que são estudadas pela psiquiatria. E aí ele vai nos lembrar sobre a misericórdia divina, com a sua sabedoria, nos trazendo o esquecimento dessas vidas anteriores. E aqui nós vemos nesse quadro a importância do esquecimento. Ele vai falar também de síndromes e outras enfermidades mentais que vão sempre ter as raízes profundas nesse endividamento do espírito, e que tem, na verdade, que traz essas marcas em forma da dor, da doença,
como os recursos punitivos e reeducadores de que a vida se utiliza, em nome da divindade, para que possa lecionar a divindade, a justiça e administrar naturalmente o processo da evolução. Como ele diz, ele vai lembrar aqui, como vários construtores da ética da humanidade nos lembraram da necessidade do respeito a essas leis, e principalmente Jesus, né, que é o amor em excelência de todas as criaturas. E o benfeitor então vai dizer que em Lisandra aquelas crises epiléticas, elas na verdade oscilavam entre um pequeno e um grande mal, e que resultavam desse pavor que ela tinha quando essas lembranças ressurgiam, que eram inspiradas por essas reminiscências culposas, fazendo com que ela fugisse da organização somática. E aqui o benfeitor, na verdade, ele traz uma riqueza tão grande nesse capítulo, mas que nós vamos nos ater a alguns pontos, porque os nossos amigos depois vão mergulhar nisso. Então, vai lembrar aqui que Dona Artemis, ela insistia com a filha para que pudesse arrancá-la daquele mergulho, daquela lassidão. Então, ela estimulava as prendas domésticas, ao trabalho proveitoso, mas que não surtia muito efeito. E aqui diz o benfeitor: o espírito viciado, indolente, instava por cultivar a infelicidade, o pessimismo, deixando-se sofrer parasitariamente e ensejando o intercâmbio com os inimigos desencarnados, que aumentavam ainda mais as suas dores, os seus receios, dando então um curso a uma obsessão que assumiria com o tempo, se não fosse cuidado, o caráter subjugador. Então, ele diz que em problemas dessa natureza, a terapêutica sempre deverá ser iniciada pela conscientização do paciente, pela reeducação da sua vontade, pela disciplina e motivando a aquisição de ideais nobres. Então, mediante o exercício de leituras salutares, diálogos otimistas, positivos, oração, reflexões nobres, então, depois passando à fluidoterapia ou juntamente, simultaneamente, pelo processo do passe da água fluidificada, e também ele vai dizer da laborterapia, e em casos mais graves, da intervenção psiquiátrica. Então, ele vai dizer que não padece nenhuma dúvida de que aos promissores e relevantes resultados que se obtém da renovação íntima do enfermo, quando ele tem essa radical mudança dos velhos hábitos para as realizações edificantes e o exercício da caridade ao próximo. Então, ele vai dizer que o conhecimento da reencarnação, fora dos núcleos espiritistas, um dia, então, fará parte das ciências da mente, que vão recorrer, então, um dia ao espiritismo e vendo nele a verdadeira aliança entre a ciência e a fé, o espiritismo como essa ciência da alma e da vida, nessa luminosa ponte que ligará ciência e religião. E ele vai dizer então que Lisandra, auto-obsidiada por essas evocações inconscientes, anulava os esforços conjugados tanto do médico, da família, por enjaular-se numa obstinação cega de ser e parecer inditosa. Então, aqui ele vai descrever ao final todo esse processo em que ela mergulhava, que se colocava passivamente naquela conjuntura de dor, gerando cada vez mais esse estado de auto-obsessão pela consciência culpada. E ele vai finalizar dizendo, então, que no capítulo das auto-obsessões é muito vasta a gama de alienados, de egoístas, de narcisistas, de hipocondríacos, de exibicionistas, e que cuja gênese dessas enfermidades estão lá fixadas nas complexas matrizes, que são complexas matrizes para fascinação e subjugação. Então, que espíritos menos felizes se vinculam ali. E ele vai fechar dizendo que em toda e qualquer injunção, a psicoterapia do Evangelho é o mais eficaz medicamento para a alma e, consequentemente, para a vida. E que Lisandra teria, então, aí num vasto e longo, uma via expurgatória para que ela pudesse se conscientizar da verdadeira finalidade da vida na Terra.
É assim, então, que o benfeitor conclui este capítulo. E agora, meus amigos, nós vamos passar para o nosso querido Laudes, que será quem iniciará as reflexões sobre esse capítulo tão valioso. Queridos amigos, o nosso voto de muita alegria. E ouvindo a Ângela com um tão brilhante resumo do capítulo, eu fico pensando que a nossa irmã, então, que agora vem em nova jornada para assumir a sua responsabilidade perante delitos, crimes que não foram revelados outrora em outras existências, eu fico pensando nos dias atuais. Quantos criminosos que cometem os seus crimes, os seus delitos, e vão gozando a liberdade mesmo com o aval da própria justiça, ocupando posições, cargos relevantes e podendo talvez inconscientes, não é? Como está navegando como os vitoriosos da terra. Vão se vinculando a fugas emocionais, apesar da inconsciência que ainda está no processo de despertar da consciência plena, começam com fugas porque a consciência é onde está armazenada a lei de Deus. Porque infringir as leis dos homens e muitas vezes passar impune a essas imposições da justiça vai estar com a banca do vitorioso, felizes pela conquista, mas a consciência continua apitando. São indivíduos que vão se vinculando depois a trabalhos sociais, daquele dinheiro da qual foi estipado ou roubado das merendas, ou de crimes com o narcotráfico, ou daqueles hospitais que estão realizando os abortos criminosos e tantos outros delitos que o indivíduo agora vai estar vinculado às questões religiosas, sociais, para que socialmente apresente uma máscara de vitória, como se na justiça nada o atingisse. Mas as marcas estão impressas não no corpo físico, e sim na consciência, na alma. Por isso, vamos recordar uma passagem de João, quando Jesus falava o seguinte: todo aquele que comete o mal é escravo dele. Veja que maravilha. Quando o João imortaliza essas frases, a gente fica pensando o seguinte: aquele que comete o mal é escravo dele, dele do mal, não para a pessoa ou para a coletividade que acabou sofrendo pela sua ação, mas o indivíduo que cometeu um delito perante a lei divina. E a lei de Deus, por justamente estar agora gravitando de uma maneira desarmônica, vai fazer com que o indivíduo comece o seu processo de reequilíbrio, de reharmonia, um processo agora de quase uma homeostasia, um equilíbrio íntimo, fazendo então um reparo destes equívocos, erros perante essa lei, que mesmo tentando escamotear, esconder, fugir em vidas passadas ou mesmo nessa, os seus compromissos com o dever são reais, porque infringiu ou deturpou regras que puderam, de uma maneira ou outra, machucar a si mesmo ou a coletividade. Então, para analisar um pouquinho mais esse capítulo, eu vou recorrer a Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que vai falar a respeito da culpa. E ele vem trazendo para nós uma característica muito importante sobre a fuga do dever, trazendo depois o que a própria benfeitora apresenta de Valdo Franco, Joana de Ângeles, que deveria trocar a palavra culpa por responsabilidade. Mas isso um espírito já mais amadurecido, identificando as origens da sua ação, mas, por enquanto, ainda vivendo no mundo de provas e expiações, cada qual ainda traz a culpa analisando os atos cometidos. E quando avalia de tal forma, Emmanuel nos apresenta que, em sua grande maioria, encontramos as fugas. E vamos tentando fugir deste dever, do compromisso assumido, de múltiplas formas. E vamos tentando conquistar o mundo, vamos tentando nos vincular aos prazeres, às alegrias fugazes da terra, transitórias, ao poder, ao dinheiro, à bebida, ao sexo, ao prazer, à pornografia e a tantas outras conquistas envolvendo a ganância, o orgulho e o egoísmo. E vamos tentando fazer com que os dias sigam apresentando pequenos fragmentos de conquistas do ter, do prazer, do materialismo, para não pensar naquele ato ou naquela ação. Eu vou tentando esconder, eu vou fugindo, mas como na nossa mente
está ali a sede do espírito vertendo, não é? Esse fluido mental, para que depois no diencéfalo seja transformado em um pensamento, ali estão justamente a possibilidade de realizar as avaliações destes atos cometidos, para que, em momento em que eu esteja, seja de reflexão ativa, ou seja, avaliando um filme, uma outra condição que esteja impactando a minha existência, venha, por consequência da lei divina impressa na minha consciência, uma pequena dose de arrependimento. Uma pequena dose e talvez de ressentimento, de dor, de ressentir aquilo que foi cometido. Rapidamente eu posso fugir, mas as vibrações deletérias na mente do indivíduo estão imprimindo não só no seu corpo físico, mas a entender que o corpo físico está sofrendo as consequências de um espírito imortal que foi o responsável por aquela ação. E é importante nós dividirmos isso para podermos entender essas divisões entre o espírito, perispírito e o corpo físico. Porque a ação cometida agora por este corpo físico foi comandado pelo espírito imortal que tomou a sua decisão, que fez o processo da ideação e da ideia, fez com que a ação concreta virasse a realidade. Mas o seu comandante, o espírito, é o grande responsável por tal feito. E ali começamos então a realizar os processos de avaliações, porque todos nós temos essa possibilidade de avaliar os atos quando esses sentimentos, essas doses de arrependimento, como nos apresenta Emmanuel, nos bate à porta várias vezes na nossa existência. Porque posso falar, por experiência pessoal, que não sou portador de um único erro ou equívoco. E várias vezes, muitas possibilidades no dia ou na minha existência batem as doses de arrependimento de condutas equivocadas, para poder levar aos painéis de reflexão, para poder assumir a responsabilidade, arrepender, reparar, para depois fazer todo um processo de conquista para transformar aquele vício, aquela deficiência, talvez num futuro, uma virtude. Então, quando Emmanuel fala que esses pensamentos recorrentes que vão invadindo a nossa tela mental, vai criando no indivíduo uma corrente miasmática. E essa corrente miasmática, ela fica vibrando em torno do nosso hausto espiritual. Ou seja, por mais que eu tente fugir ou esconder, ele está fazendo uma corrente vibratória nesse hausto espiritual que vai me impactar várias vezes, promovendo um desequilíbrio, não só fisiológico, em minha anatomia orgânica atual, mas também nas funções fisiopatológicas perispirituais, marcando agora a existência, porque não estou assumindo o compromisso do ato cometido. Estou tentando escapar dele. E a mensagem não é apagada. Ela somente será de uma maneira a ser trazida a um processo de reparo a partir do momento que o indivíduo consiga conquistar aquela deficiência. Porque o erro, ele não é apagado. Ele vai ser aprendido. E transformar o erro em acerto é a grande luta do indivíduo em um processo reencarnatório. Estamos errando, equivocando, e o nosso compromisso é fazer com que esses equívocos se tornem acertos. Então, essa reflexão, muitas vezes, traz Emmanuel ainda em Pensamento e Vida, que vai falar a respeito do pesar, que nós vamos começar a analisar e começar a trazer o pesar alimentado de um ódio por nós mesmos ou pelo outro. O outro que talvez tenha gerado aquela condição aonde eu me tornasse aquele criminoso naquele momento, ou eu mesmo tenha sido o grande responsável, o artífice daquela loucura momentânea para cometer o tal ato. E quando eu entro nas reflexões, eu vou entrar num sentimento de pesar. E a culpa? Vamos sair de Emmanuel e vamos ir para a benfeitora Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente. Quando nós vamos avaliando esse pesar, a culpa, ela traz ali em um livro, neste livro O Ser Consciente, um capítulo sobre a culpa, a sua fisiologia. E vai trazendo nessa parte, apresentando para nós que a culpa poderia ter dois caminhos.
A culpa realmente por ter realizado um ato contra o próximo, ou mesmo contra si mesmo, e a culpa muitas vezes por uma educação mal realizada perante as figuras paterna e materna, aonde os pais estariam projetando todas as suas fragilidades, dificuldades, os seus desejos de conquistas não realizados na sua existência para os seus filhos, lhe cobrando tais realizações. E quando a criança vai atingindo a juventude ou mesmo a fase adulta, qualquer possibilidade de não atingir a conquista projetada na vida pelos pais, ele se culpa por não estar atingindo, talvez, ou tendo a aprovação paterna ou materna da sua conquista. E ele realiza a culpa íntima. Então, ele não consegue se libertar de uma educação não realizada, não é? Dos pais ou dos pais, pai e mãe, que não conseguiram transmitir ao seu filho as condições necessárias para vencer em si as próprias provas e as próprias dificuldades existenciais, levando o sentimento não só de fraternidade, mas o vínculo materno e paterno para as conquistas individuais. Então, trazer esse processo da culpa do indivíduo, cada um vai julgar de acordo com as suas próprias lentes, cada um vai ter a sua carga deletéria, positiva ou negativa. Todos nós vamos nos responsabilizar, nos culpar ou pesar, ou nos arrepender de tal forma, às vezes, que a própria vida pode até perder o seu sentido. E muitos, talvez analisando o fato, possamos pensar em cometer um suicídio, um crime ainda maior para tentar fugir do crime primário. E desta forma, devemos começar a raciocinar, utilizar da razão para enfrentarmos os nossos compromissos, porque a vida persiste após a morte do corpo físico. Então, se aquele momento ou aquela ação impacta a minha existência, é chegado o momento para que eu possa avaliá-lo com condições maduras e organizar planos para realizar a sua vitória ou a sua conquista. Quando vamos um pouco para André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e também uma mescla no livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ver que ele fala o seguinte, que o pensamento é uma fonte inesgotável. Isso ele traz no Mecanismos da Mediunidade. Que as forças mento-eletromagnéticas estão sendo alimentadas através das próprias células, gerando um campo eletromagnético pelas vibrações atômicas entre próton, elétron e o nêutron. Porém, sabemos que essas vibrações estão sendo comandadas por uma força, que é uma força mento, como ele coloca, comandada pelo espírito imortal. Quando então vamos ao livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca da seguinte forma: no psicossoma, possuímos todos os recursos automáticos que governam o cosmos celular. As células a serviço da mente. Paremos um pouco, entender por que eu estou falando disso, se eu passei da culpa para as questões aqui desse pensamento e dessa força mental. Porque estamos falando desse pensamento recorrente. Essa mensagem que está no nosso halo espiritual, gravitando e impactando a nossa existência em alguns momentos do nosso dia e da nossa vida diária, dia a dia. E se nós não pararmos para refletir, isso vai ganhando de tal forma magnitude que vai impregnar a nossa corrente psíquica, e essa corrente psíquica vai fazer com que o perispírito faça com que as vibrações interfiram nas regenerações celulares e possam já nessa existência começar os seus desequilíbrios celulares, a despertar um câncer, uma gastrite, uma insônia, o pensamento invasor no meio da noite, criando mecanismos e fragilidades que depois o nosso irmão João vai falar a respeito do processo auto-obsessivo, como estava relatado no nosso capítulo. Mas quando nós estamos vinculados nesses pensamentos e tal ato é grave e é dessa existência, nós fugimos e tentamos entorpecer o nosso corpo. Mas quando é de vida passada e ele impacta e nos traz uma recordação, nós estamos habituados, como ele coloca ali, o psicossoma apresenta recursos automáticos
Então, como eu estou acostumado à fuga, já de vida passada, que eu escamoteava através desse entorpecimento ou das fugas da matéria, nessa eu não consigo. Então, como que eu escapo? As crises epilépticas, os desmaios e inúmeras outras fugas para não assumir as responsabilidades. Mas hoje o sofrimento eu desejo até começar a conquista daquele pensamento, daquela situação invasora, mas eu não tenho agora as ferramentas, porque elas foram lesionadas em vida passada. Então, para fazer uma mescla das ações atuais com as ações de vidas passadas, a nossa responsabilidade hoje, para poder ter uma análise mais concreta, se dá através das ações cometidas nessa existência. Porque de vida passada, muitas vezes, as recordações podem trazer fragmentos, oníricos, símbolos, e tentar trazer um processo, às vezes, de imaginação ativa para tentar conquistar aquilo que nos impacta. Mas hoje, todos nós sabemos muito bem o que estamos realizando e o que já realizamos. E basta, então, começarmos a assumir tais compromissos de reflexões para que estes atos que poderiam nos condenar perante ao adversário possam ser conquistados enquanto estamos na viagem com o adversário. E isso já nos dizia Jesus em Mateus: reconcilia com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, porque senão ele te entrega para o juiz. Ou seja, o mal que eu cometi me entrega, porque eu marquei o meu espírito. Por mais que eu esteja andando aparentemente livre, as algemas que me aprisionam são da alma. Não somos espíritos felizes, puros, crísticos. E então, quando avaliarmos e pudermos identificar que temos pontos a serem melhorados, que possamos seguir a recomendação da própria benfeitora Joana de Ângeles, mas também recomendação de Jesus, que possamos curvar os nossos joelhos e aprender a lição da humildade. A humildade perante a nossa própria fragilidade. A humildade perante um indivíduo que foi lesionado perante ao meu ato. E se porventura já não está mais, talvez, ao meu lado, que eu consiga começar a reconciliação através dos meus pensamentos e atitudes perante a lei de Deus. Porque eu sou escravo do mal que cometi. Agora eu posso reparar aquele mal e já não mais cair naquela pedra de tropeço, porque agora eu a vejo, eu a enxergo, eu a entendo. E aquilo que me vibrou para tomar o caminho apressado, que me fez tropeçar naquela pedra, já não mais me chama tanto a atenção do brilho como chamava no momento anterior. Aí está o grande aprendizado espiritual. Então, quando estamos falando a respeito dos processos de vibração, de corrente, desse hausto espiritual que está vibrando em desarmonia, nós somos como aquele para-raio. Estamos atraindo para nós energias deletérias do mesmo teor vibratório. E neste teor vibratório, nós vamos também atrair outros espíritos, outras correntes que podem também vibrar em harmonia conosco. Mas para isso, para o processo auto-obsessivo, eu passo a palavra para o nosso amigo João, da sequência. Essas seriam as nossas colocações do tema da noite. Muito obrigado. Obrigado, Laudes. Excelente reflexão. Obrigado, Ângela, pelo resumo. Olá a todos. Nós, então, vamos dando uma continuidade ao que o Laudes cobriu, falar um pouco do título do capítulo e do processo todo que acontece com Lisandra no capítulo, que é a autoobsessão. Então, antes da gente entrar na autoobsessão em si, vamos relembrar os tipos de obsessão que conhecemos. Normalmente as pessoas dizem que existem 4 tipos de obsessão. O mais comum, de desencarnado para encarnado, mas também o de encarnado para desencarnado, o de desencarnado para desencarnado e o de encarnado para encarnado. Aqueles, por exemplo, nos casais que um domina completamente o outro, é um processo obsessivo. Mas existe um 5º tipo, que é a auto-obsessão.
Kardec nos diz, em obras póstumas, que o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Então aí começa o processo de autoobsessão. Esse processo, como o Laudes e a Ângela falaram, é um processo gerado pelos próprios conflitos do espírito encarnado ou desencarnado, porque nós vamos falar também um pouquinho daqui a pouco da autoobsessão dos espíritos desencarnados, qual a consequência disso. Com esse sentimento de culpa, vários caminhos podem acontecer com o espírito encarnado. A fuga do presente, que é o caso da Lisandra, que tenta fugir ao presente, mergulha no passado, e aí nesse passado encontra prazeres de outras vidas que estão registrados no subconsciente dela e que lhe parecem mais agradáveis do que os problemas que ela enfrenta na vida atual. São os casos de esquizofrenia, por exemplo, as pessoas que são hipocondríacas. É um caso de autoobsessão. As pessoas se mergulham nesse estado de achar que estão doentes sempre. Procuram o Dr. Google para descobrir os sintomas delas e acham que qualquer sintoma que o Dr. Google descreve, imediatamente elas começam a sentir os mesmos sintomas. Vão para as farmácias procurar todos os tipos de remédio, acumulam remédios nas suas farmácias caseiras, e esse é um processo autoobsessivo. As pessoas que têm mania de organização, que não podem ver nada fora do lugar, que eu acredito que se chama toque, isso também é um processo autoobsessivo. Então, esses processos autoobsessivos são processos um pouco mais simples do dia a dia, mas que deveriam ser tratados, deveriam ser buscados um tratamento, e aí, no capítulo, Manuel Filomeno de Miranda nos fala, através de tratamentos espirituais, através da fluidoterapia, e, em casos mais graves, em tratamentos psiquiátricos. Porém, existem os casos mais sérios, e o que a gente está vendo se desenvolver com a Lisandra, e que acredito que vai se desenvolver mais ao longo desse livro, são casos em que o espírito encarnado foge dele mesmo. Então, entra via ataques epiléticos, via dissociações, múltiplas personalidades. O que são múltiplas personalidades? São pessoas com problemas com a vida presente que vão buscar vidas passadas no subconsciente e manifestam essa personalidade de vidas passadas. Tem alguns casos famosos de várias múltiplas personalidades, 6, 10, tem um que eu me lembro de 30 múltiplas personalidades. Nós somos espíritos imortais com inúmeras encarnações. Então, temos acesso a todas essas encarnações no nosso subconsciente. O perigo desse processo de autoobsessão não sendo tratado é o problema se agravar e levar a danos sérios ao nosso corpo físico, ao nosso cérebro, que não podem mais ser tratados com eficiência na encarnação presente. A querida doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, no item autoobsessão, ela nos fala que as nossas ideias exteriorizadas criam, portanto, imagens tão vivas quanto desejamos, que não podemos esquecer que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a quem o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Ela nos fala nesse livro também
nos cita 2 casos que valem a pena a gente recordar aqui, do livro Libertação, de Chico Xavier e André Luiz, de um encarnado e de um desencarnado. O encarnado, um detetive policial, que durante a sua carreira foi bastante abusivo das suas funções, e perseguiu muitas vítimas, e o pensamento, quando ele chega numa idade mais avançada, o pensamento dessas perseguições e o pensamento de ódio das vítimas em relação a ele começam a contaminar o seu estado mental, e ele entra então nesse processo auto-obsessivo em que ele não consegue se livrar desse pensamento contínuo, desse complexo de culpa, que ele não consegue lidar com isso. E nos fala também André Luiz, mais à frente nesse livro, no livro Libertação, de um escritor que já no mundo espiritual, que narra André Luiz, que durante a vida ele foi um escritor de obras fúteis, que nunca se preocupou com nada e que criou personagens bastante complicados, no sentido de cheio de defeitos e cheio de vícios. E que no mundo espiritual, quando ele se dá conta do que ele tinha criado, do monstro que ele tinha deixado para trás, porque esses livros acabam criando formas nos leitores, formas mentais e pensamentos desviados nos leitores, e tudo isso volta para o complexo de culpa dele, no qual ele se vê atacado pelos próprios personagens que ele criou. Então, os vícios e desvios dos personagens que ele criou perseguem ele, os próprios personagens perseguem ele, e ele fala desses espíritos que só ele vê, que não existem na vida real, mas que são personagens que ele mesmo criou. E isso é um processo auto-obsessivo. Ao extremo, também no livro A Libertação, a gente vai encontrar esse processo auto-obsessivo pode se manifestar no espírito desencarnado de 2 formas. A licantropia, quando, no caso aí, uma mulher que é julgada pelo tribunal de Gregório, Gregório acusa ela de todas as culpas e de que a responsabilidade dela, de ela ter matado os 4 filhos, ter programado a morte do marido, e ela vai progressivamente assumindo a forma de um lobo, um fenômeno de licantropia, que é o fenômeno auto-obsessivo de culpa. Ela carrega essa culpa nela, e quando ela é acusada pela culpa, ela vai perdendo a sua forma humana, espiritual, e assumindo a forma de lobo. E o outro caso, que a gente já discutiu aqui no passado em outros estudos, são os ovoides. Os ovoides, na verdade, são processos auto-obsessivos em que o espírito se concentra nessa monoideia, qualquer que ela seja, geralmente ligada à culpa que o Lao descobriu antes, mas que se torna um processo tão intenso, um processo de culpa tão intenso, que o espírito perde a forma, assume a forma de realmente uma forma ovoide, e esses ovoides são usados pelos espíritos que tomam conta dessas zonas inferiores do umbral para serem conectados aos seus perseguidores, para serem usados em processos de perseguição. André Luiz, quando chega nessa cidade estranha, como ele chama nesse livro, a primeira coisa que ele vê é uma mulher na rua, num estado deplorável, com esses ovoides fixados nela, que são 3 escravos
e a mãe desses escravos que ela mandou matar quando ela era senhora de escravos, e que o ódio desses escravos e da mãe o transforma em ovoides, e eles se fixam nela através dos espíritos que os perseguem também, e esse é o processo de perseguição. Então, esse processo de autoobsessão pode causar esses ovoides no plano espiritual. Mas, voltando aos encarnados, a nossa mentora Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo A Autoobsessão, ela nos fala que a grande maioria de nós prefere lançar a culpa dos seus tormentos e aflições nos espíritos, tentando nos livrar das próprias responsabilidades. E ela nos fala que Kardec vai mais longe e nos diz que alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à causa que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo e que, na verdade, são todos esses doentes da alma. Buscam consultórios médicos em busca de um diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão das suas recordações, vivem os fantasmas de suas vítimas, ou então se reencontram com aqueles que se mancomunaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção dessa associação degradante de outrora. E ela continua, esses autoobsediados graves que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São inimigos, vítimas ou comparsas. Mas existem também os que portam autoobsessão mais sutil, mais difícil de ser detectada e que é uma moléstia que existe em larga escala atualmente. E ela nos diz também que um médico amigo dela uma vez falou que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios se queixando dos mais diversos males e os quais não existem medicamentos eficazes. São tipicamente portadores de autoobsessão, cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando situações corriqueiras, sofrendo por antecipação situações que nunca vão se realizar e acabam se flagelando com ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, acabam se transformando em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmo. Esses são os autoobsediados. E o que acontece é que esse estado acaba abrindo campo para os desencarnados menos felizes, que aí se aproximam, aí sim acaba se instalando o desequilíbrio por obsessão. O tratamento para esses processos autoobsessivos, o primeiro passo é o reconhecimento que se tem um problema. Porque, na maioria das vezes, como a gente vê nesse capítulo com Lissandra, ela não reconhece o problema, ela se recusa a aceitar que tem um problema. As pessoas, normalmente, que estão nesses processos de autoobsessão, fogem de si mesmas e fogem dos problemas. Se você não reconhece que tem um problema, você não pode lidar com esse problema. Em reconhecendo esse problema e querendo lidar com o problema, o espiritismo aí pode ser de grande auxílio, porque essas pessoas indo para um tratamento espiritual, num centro espírita, através do atendimento fraterno,
do trabalho de atendimento via passes, mesmo sendo levando esses espíritos que acabam se conectando a essas pessoas, e esses espíritos sendo tratados nas reuniões mediúnicas de desobsessão, obviamente sem a presença dos pacientes, podem auxiliar a resolver esses processos. Mas é importante a gente ter essa consciência de que, hoje em dia, muitas pessoas, principalmente os recém-chegados ao espiritismo, procuram colocar a culpa nos espíritos, quando conhecem que existem espíritos que nos cercam. Então eles concluem que todos os problemas deles são causados ou por problemas de vidas passadas ou por espíritos que os cercam, quando, na verdade, grande parte dos nossos problemas são causados por nossos próprios atos e pensamentos nessa vida atual. Esses processos de auto-obsessão, eles não acontecem já por acaso, eles acontecem num processo que se desenvolve, na verdade, que começam normalmente na juventude, como é o caso de Lisandra. Na juventude, os espíritos começam a desenvolver esses hábitos, essas manias, esses pensamentos repetitivos e fixos, e que acabam se transformando em problemas mais graves nesses processos de auto-obsessão. A gente tem que ter a consciência, como o Laudes comentou, da nossa imperfeição, das nossas limitações, e não ter medo de enfrentar essas imperfeições que nos afligem, reconhecimento das nossas imperfeições. André Luiz nos fala, num capítulo muito interessante no livro Passos da Vida, de Chico Xavier, de autores diversos, tem um capítulo que chama Autodesobsessão. Então, é a receita de como tratar os nossos problemas de autoobsessão. E ele nos diz: se você já pode dominar a intemperança mental, se é capaz de esquecer os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir, se sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante, se vence a indisposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato com a leitura construtiva, se ouvir as mágoas sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fale contra você, se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece, se crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso, intolerante, então você estará dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando, em definitivo, no trabalho da autodesobsessão. A receita, André Luiz deixa aí para nós como lutarmos contra nossas próprias limitações. Eram esses, então, nossos comentários, Angela. João, Laudes, vocês conseguiram, diante da profundidade que é esse capítulo, vocês conseguiram nos levar ainda mais profundamente, trazendo aí Emmanuel, André Luiz, a benfeitora Joana de Ângeles, para que nos possa orientar. E aí nós vemos quão rico que manancial nós temos, né, no nossa
no vasto trabalho aí na doutrina espírita, para que nós possamos trabalhar essa nossa autodesobsessão. Muito feliz essa forma de terminar, João. Então, nós agradecemos imensamente a forma como vocês nos trouxeram esse aprofundamento. Certamente ele será de muita valia para todos nós, e fica sempre o convite, né, para que nós possamos, cada capítulo que nós avançamos essa obra, para que nós possamos realmente mergulhar e retirar para as nossas vidas, sempre lembrando que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia abençoada de Divaldo, o grande convite que eles nos fazem é que nós possamos trazer isso para as nossas vidas, e para que isso nos sirva sempre, né, de orientações fraternas, para que nós não precisemos nos desviar tanto da rota segura, das leis divinas, para que nós possamos nos encaminhar aí para a plenitude. Então, muito obrigada, meus amigos, João, Laudes, obrigada a todos que estão conosco nesses estudos, e sempre deixamos o nosso agradecimento, e aí deixamos o convite para que na próxima semana voltemos a nos encontrar. Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana.